Você consegue ouvir? Silêncio. Silêncio absoluto. Nenhum carro, nenhuma voz, nenhum sinal de vida humana. Bem-vindo a Pripyat, uma cidade construída para 50.000 pessoas, hoje habitada por 0. 26 de abril de 1986, 1h23 da manhã. O reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl explode. A radiação liberada é 400 vezes maior que a bomba de Hiroshima. O céu fica azul. Azul brilhante, lindo, mortal. E Pripyat, a cidade a apenas 3 quilômetros de distância, acorda para o último dia normal de sua existência. Mas hoje, 38 anos depois, o que restou? Essa é a história de Chernobyl hoje. A zona de exclusão, a cidade fantasma, o lugar mais radioativo da Terra, e o que acontece quando a humanidade simplesmente desaparece. Pripyat foi fundada em 1970, uma cidade modelo soviética. Apartamentos modernos, escolas, hospitais, um parque de diversões que seria inaugurado no Dia do Trabalhador, 1º de maio de 1986. Era uma cidade jovem. A idade média dos moradores era 26 anos. Famílias de trabalhadores da usina, engenheiros, técnicos, crianças em todos os lugares. 1/3 da população tinha menos de 15 anos. Na manhã de 26 de abril, essas crianças acordaram, foram para a escola, brincaram, enquanto seus pais, nas janelas dos apartamentos, olhavam para a coluna de fumaça estranha saindo do reator. Mas ninguém foi avisado. O governo soviético manteve silêncio. Rádio local tocava música clássica. Noticiários não mencionaram nada. As pessoas continuaram suas vidas normais, respirando, caminhando, comendo, enquanto partículas radioativas invisíveis cobriam cada superfície, cada pulmão, cada célula. Apenas 36 horas depois, em 27 de abril, às 14 horas, o anúncio finalmente veio. Atenção, atenção! Devido ao acidente na usina nuclear de Chernobyl, as condições radioativas na área de Pripyat estão se deteriorando. Preparem-se para a evacuação temporária. Temporária. Essa foi a palavra usada. Levem apenas o essencial. Documentos, um pouco de comida. Vocês voltarão em 3 dias. 1.200 ônibus chegaram. Fila de quilômetros. Em 3 horas, 50.000 pessoas deixaram Pripyat, olhando para trás, para seus apartamentos, suas vidas, pensando que voltariam logo. Eles nunca voltaram. E agora, quase 40 anos depois, Pripyat permanece, congelada no tempo, uma cápsula do tempo soviética, mas não intocada, não preservada, mas apodrecendo, desmoronando, sendo devorada pela natureza. As ruas estão rachadas, árvores crescem através do asfalto, raízes quebram o concreto. Prédios de apartamentos, antes brancos e orgulhosos, agora estão manchados, janelas quebradas como olhos vazios, varandas desabando, paredes cobertas de musgo e videiras, carros enferrujados, ônibus abandonados, ainda alinhados onde foram deixados. Oxidação os consome, plantas crescem através dos chassis, pneus há muito tempo desintegrados, e por toda parte, sinais. Sinais de amarelo e preto, o símbolo internacional de radiação, desbatado pelo tempo, mas o aviso permanece real. Entre nos prédios, se você ousar. As portas estão abertas ou arrancadas. Dentro, corredores escuros, cheiro de mofo, umidade, decomposição. Apartamentos, cozinhas com panelas ainda no fogão, salas com móveis cobertos de poeira e detritos, quartos de crianças com brinquedos espalhados, bonecas sem olhos, ursinhos de pelúcia apodrecendo, como se as crianças acabassem de sair para brincar e nunca voltassem.
Fotos de família ainda nas paredes, rostos sorridentes, casamentos, aniversários, momentos congelados de pessoas que nunca mais veriam aquelas fotos. Algumas ainda vivem, envelhecidas, espalhadas pelo mundo, carregando memórias de um lar que não existe mais. A escola secundária número 3 de Pripyat. Entre, cuidado com o chão, tábuas podres, estrutura instável, salas de aula, carteiras em fileiras, algumas viradas, outras empilhadas, livros espalhados, cadernos com lições de casa de crianças de 1986, lições que nunca foram corrigidas, pôsteres soviéticos nas paredes, Lenin, Gagarin, propaganda comunista, desbatada mas ainda visível. E então você vê, no chão, centenas delas, máscaras de gás, pequenas, tamanho infantil, espalhadas por toda parte, pretas, emborrachadas, lentes de vidro quebradas, filtros desintegrados. Por que tantas? Porque toda a escola soviética tinha defesa civil, preparação para a guerra nuclear. Irônico, eles se prepararam para bombas americanas, mas a radiação que os tirou dali veio de dentro, de sua própria tecnologia. Pegue uma máscara. Não, espere, não toque. Tudo aqui é radioativo. A poeira, os objetos, o próprio ar em espaços fechados. Tocar é arriscar. Mesmo hoje. O hospital da cidade de Pripyat. Aqui no portão estão as roupas dos primeiros socorristas, os bombeiros que responderam à explosão, que subiram no telhado do reator, que pegaram grafite radioativo com as mãos nuas, achando que era apenas um incêndio. Suas roupas ainda estão aqui, no portão, amontoadas, botas, casacos, luvas, tão radioativas que mesmo agora, 38 anos depois, um contador Geiger perto delas enlouquece. A agulha vai ao máximo, o aparelho grita, perigo, perigo, perigo. Essas roupas mataram os homens que as usaram. Em dias, eles morreram em Moscou, no hospital número 6, de síndrome aguda de radiação. Suas células se desintegrando, pele descascando, órgãos falhando, mortes agonizantes. E suas roupas permanecem, enterradas em concreto no portão, monumentos não intencionais, avisos silenciosos. Suba até o topo de um prédio. Cuidado, as escadas estão instáveis, mas a vista lá de cima vale o risco. De um lado, a cidade, Pripyat se estendendo, verde agora, mais verde do que foi quando habitada. A natureza reclamou tudo. Florestas onde antes eram parques, árvores crescendo em telhados. Pripyat está se tornando floresta novamente. Do outro lado, você vê a usina, a silhueta maciça, as chaminés e sobre o reator número 4, a estrutura gigantesca, o novo confinamento seguro. Uma dúpula de aço de 36 mil toneladas, a maior estrutura móvel já construída, colocada sobre o reator em 2016. Porque o velho sarcófago, construído às pressas em 1986, estava desmoronando, craquelando. A radiação dentro ainda é letal, ainda será por 20 mil anos. Então, construíram isso, para selar o poiseno, para proteger o mundo do que está dentro, pelo menos por 100 anos. Depois, alguém terá que lidar com isso novamente. E ao redor da usina, a zona de exclusão, 2.600 km² de terra proibida, maior que o Luxemburgo, cercada, guardada, monitorada, mas não vazia, porque aqui está o que ninguém esperava. A natureza não morreu, a natureza explodiu. Você pensaria que Chernobyl seria uma terra morta, estéril, sem vida, radiação matando tudo. Mas você estaria errado, muito errado. A zona de exclusão de Chernobyl se tornou, ironicamente, um dos maiores santuários de vida selvagem da Europa. Como isso é possível? Como a vida floresce onde a radiação deveria matar tudo? A resposta é simples e perturbadora. A ausência de humanos
é melhor para a natureza do que a presença de radiação é ruim. Lobos. Centenas deles. A população de lobos em Chernobyl é 7 vezes maior que em reservas naturais similares não contaminadas. Eles caçam, reproduzem, prosperam. Sem humanos para atirar neles, sem estradas perigosas, sem fazendas invadindo o território. Ursos. Não havia ursos nesta região há mais de um século, mas agora voltaram, avistados em câmeras de trilha, marcas de garras em árvores. Eles encontraram um santuário aqui. Linces. Cavalos de Przewalski, uma espécie em extinção, foram reintroduzidos. Estão se reproduzindo. Búfalos europeus, alces, veados, javalis em abundância. Pássaros. Mais de 200 espécies, incluindo águias raras, corujas, até mesmo uma das maiores populações de águias de cauda branca da Europa. E os animais domésticos deixados para trás? Cães e gatos que não foram evacuados? Seus descendentes ainda vivem aqui. Cães selvagens, matilhas que caçam juntas, gatos que habitam os prédios abandonados. São mutantes, deformados, doentes? Estudos mostram, surpreendentemente, não muito. Sim, há efeitos. Expectativa de vida reduzida, algumas mutações genéticas, taxas ligeiramente mais altas de tumores. Mas a vida continua. Eles se adaptam. Ou talvez, eles simplesmente não vivem tempo suficiente para os efeitos completos da radiação se manifestarem. Um lobo vive 6 a 8 anos na natureza. Câncer causado por radiação pode levar 10 a 15 anos para se desenvolver. Então eles morrem de outras causas. Antes. É uma experiência não intencional. Um laboratório ao ar livre, provando que a natureza é mais resiliente do que pensávamos, ou mais desesperada, ou que nós, humanos, somos piores para o meio ambiente do que desastre nuclear. Pense nisso. Deixe isso afundar. Mas nem tudo está bem. Nem de perto. A Floresta Vermelha. Logo após o acidente, a floresta ao redor do reator morreu. As árvores ficaram vermelhas. Vermelho ferrugem. Cada agulha de pinheiro, cada folha, absorveu radiação e morreu. Quilômetros quadrados de árvores mortas, vermelhas como sangue. Eles derrubaram essas árvores, enterraram, mas a área ainda é a mais radioativa da zona. Caminhar ali sem proteção pode te dar uma dose letal em horas. E novas árvores cresceram, mas algo está errado. Elas crescem tortas, deformadas, galhos saindo em ângulos estranhos, copas irregulares, como se a própria natureza estivesse tentando, mas não conseguisse fazer direito. E há silêncio. Nas partes mais radioativas, há menos insetos, menos pássaros. A vida existe, mas é mais quieta, menos diversa, subtilmente errada. Cientistas estudam, coletam amostras, medem radiação e encontram padrões estranhos. Cogumelos. Eles absorvem radiação como esponjas. Alguns cogumelos em Chernobyl têm níveis radioativos milhares de vezes acima do normal. Comê-los seria suicídio, mas eles crescem, abundantemente. E animais os comem, e a radiação sobe na cadeia alimentar. Javalis são particularmente contaminados. Eles comem cogumelos. Suas carnes registram leituras altíssimas. Se um javali de Chernobyl fosse caçado e comido em outro lugar, seria perigoso, muito perigoso. Mas na zona, ninguém caça, oficialmente. Porque aqui está outro segredo de Chernobyl. Pessoas voltaram. Não oficialmente, não legalmente, mas voltaram. Chamam-nas de Samoseli, os que se reassentaram. Principalmente mulheres idosas, que foram evacuadas em 1986, que passaram meses, anos em apartamentos de reassentamento em outras cidades e não conseguiram suportar. Então voltaram, para suas casas, para suas terras. Prefiro morrer aqui do que de tristeza em outro lugar, elas dizem. O governo tentou impedir, depois desistiu.
Agora tolera. Fornece alguma comida, algum suporte médico e deixa essas pessoas morrerem onde querem morrer. Quantas? Talvez 100 a 200, ninguém sabe ao certo. Espalhadas pela zona, vivendo em vilarejos abandonados, cultivando hortelas, criando galinhas, vacas. Elas comem comida cultivada em solo radioativo, bebem água de poços contaminados e, surpreendentemente, sobrevivem. Algumas por décadas. Como? Por quê? Elas não deveriam estar mortas? A resposta é complexa. Radiação mata, mas nem sempre rápido, e nem sempre igualmente. Idade importa. Se você já tem 60 anos quando é exposto, câncer pode levar 20 anos para se desenvolver. Você pode morrer de outras causas antes. E há variação individual. Algumas pessoas são mais resistentes, geneticamente, ou simplesmente sortudas. Mas não se engane, elas estão morrendo. Taxas de câncer são mais altas, problemas cardíacos, sistemas imunológicos fracos. Elas apenas escolheram onde querem passar seus últimos anos. Uma mulher, Hanna Zavorotnia, viveu em Chernobyl até 2018. Voltou em 1986. Viveu 32 anos na zona. Morreu aos 91 anos, de velhice, não de radiação. A radiação não é medonha, a solidão é medonha. E então estão os trabalhadores, milhares deles, que vão e vêm diariamente, operando a usina. Sim, a usina ainda opera. Bem, operou. Reatores 1, 2 e 3 continuaram funcionando após o acidente, até 2000, porque a Ucrânia precisava da eletricidade. Agora estão todos desligados, mas ainda requerem manutenção, monitoramento, descomissionamento, processo que levará décadas. Então trabalhadores vêm, em turnos, usando dosímetros, monitorando exposição, ganhando salários extras, porque trabalhar aqui paga mais. E turistas. Sim, turistas. Chernobyl se tornou uma atração turística. Depois da minissérie da HBO em 2019, o turismo explodiu. Literalmente explodiu. Milhares de pessoas por ano, pagando para fazer tours. Empresas operam legalmente, com permissões, guias treinados, contadores Geiger. Não toque em nada, não sente no chão, não coma, não beba. Siga as instruções. Tours de um dia, percorrendo Pripyat, a escola, o parque de diversões, o hospital. Posando para fotos, selfies com máscaras de gás, nas redes sociais. Olha onde eu estive. #Chernobyl. #radioativo. É estranho. Turismo de desastre. Fascinação mórbida, mas compreensível também. Ver com os próprios olhos, testemunhar história, entender escala. É seguro? Mais ou menos. Uma visita de um dia te expõe a menos radiação que um voo intercontinental, desde que você siga as regras. Não toque, não coma nada local, não leve nada embora. Mas há os que quebram as regras. Os stalkers, aventureiros ilegais, que invadem a zona, sem permissão, à noite, explorando áreas proibidas, as mais radioativas, as mais perigosas. Por quê? Adrenalina, fotos únicas, bragging rights. Eu fui onde ninguém pode ir. Alguns são pegos, multados, banidos. Outros não são pegos e voltam. Postam fotos impressionantes, vídeos, alimentando a lenda. E o que acontecerá com Chernobyl? Qual é o futuro da zona? A resposta curta, ninguém sabe. A resposta longa é complicada. O reator número 4 está selado, por enquanto. A estrutura de confinamento foi projetada para durar 100 anos. Depois, alguém terá que construir outra, ou finalmente desmantelar o que está dentro. Mas como? Dentro, ainda há 200 toneladas de material radioativo, incluindo o pé de elefante, uma massa de combustível nuclear derretido, solidificado. Tão radioativo que 5 minutos de exposição é letal. 30 segundos te deixa doente por semanas.
Ele foi fotografado apenas uma vez, em 1996, por um fotógrafo usando um espelho em um pau, porque apontar uma câmera diretamente faria a radiação danificar o filme instantaneamente. Esse material tem meia-vida de milhares de anos. Não há tecnologia atual para removê-lo com segurança. Então ele fica, esperando, um problema para gerações futuras. A zona em si, oficialmente permanecerá fechada por 24.000 anos, porque esse é o tempo que leva para o plutônio 239 no solo reduzir a metade de sua radioatividade, e precisa de 10 meias-vidas para ser considerado seguro. Então, 240.000 anos. Você leu certo. 1/4 milhão de anos. Civilizações inteiras vão nascer e morrer, e Chernobyl ainda será radioativo. Mas vamos ser realistas. Ninguém está planejando para 240.000 anos. Nações não existirão por tanto tempo. Idiomas mudarão. Até placas de aviso se tornarão ininteligíveis. Então, o que acontece? Eventualmente a memória desaparece. Histórias se tornam mitos, e em alguns milhares de anos, talvez pessoas voltem, não sabendo o perigo, construindo sobre ruínas radioativas, e o ciclo começa. A menos que nós não sobrevivamos tanto tempo. Mudanças climáticas, guerra nuclear, colapso civilizacional, Chernobyl pode se tornar irrelevante comparado a problemas maiores. Ou talvez a tecnologia avance, maneiras de neutralizar radiação, limpar o solo, descontaminar, tornar Chernobyl seguro novamente. Mas por enquanto, Chernobyl permanece. Um monumento, um aviso, uma cicatriz na face da Terra. E as lições? O que Chernobyl nos ensina hoje? Primeiro, tecnologia falha. Sempre pode falhar. Não importa o quão segura digamos que é. Humanos cometem erros, sistemas têm falhas, e quando envolve energia nuclear, o custo do erro é isso. Chernobyl, Pripyat, uma zona morta por séculos. Segundo, governos mentem. A União Soviética escondeu a verdade, minimizou o desastre, expôs milhões de pessoas desnecessariamente, e mesmo hoje, governos ao redor do mundo escondem informações sobre acidentes nucleares, vazamentos, riscos, porque admitir é politicamente inconveniente. Terceiro, a natureza continua, sem nós, talvez melhor sem nós. Chernobyl prova que mesmo em nossos piores desastres, a vida encontra um caminho. Não perfeitamente, não sem custo, mas continua. Nós somos opcionais. A Terra sobreviverá, com ou sem humanidade. E quarto, o esquecimento é perigoso. Já há pessoas que não sabem o que foi Chernobyl. Nascidas depois de 1986, para quem é história antiga, irrelevante. Isso foi há muito tempo, não importa agora. Mas importa, porque ainda há 440 reatores nucleares operando no mundo, fornecendo 10% da eletricidade mundial. E cada um é um potencial Chernobyl, se algo der errado, se atalhos forem tomados, se avisos forem ignorados. Fukushima, 2011, provou isso. Um terremoto, um tsunami e, de repente, outro desastre nuclear. Não tão ruim quanto Chernobyl, mas ruim o suficiente. Outra zona de exclusão, mais deslocados, mais terra perdida por gerações. Quantos mais? Quantos Chernobyls estamos dispostos a arriscar por conveniência, por energia barata, por não querer mudar? Essas são perguntas que Chernobyl nos força a fazer, e que preferimos não responder. Então Chernobyl permanece, silencioso, esperando, um ganso do passado, um aviso para o futuro, uma ferida que não cicatriza. Pripyat nunca será habitada novamente. As árvores vão crescer mais altas, os bredilhos vão desmoronar. Eventualmente, a cidade será engolida completamente pela floresta. E em 1000 anos, talvez não reste nada visível, apenas colinas verdes, escondendo ruínas radioativas embaixo. Mas por enquanto, está lá, congelada, esperando. Uma cápsula do tempo de 1986. Um museu acidental de vida soviética, de sonhos interrompidos, de um futuro que nunca veio. E se você for lá, se você andar pelas ruas vazias, entrar nos bredilhos silenciosos, você pode sentir. Não a radiação, você não pode sentir radiação, mas algo mais, uma presença, de todos que viveram lá, que amaram lá, que perderam tudo lá. 50.000 fantasmas, não literalmente, mas suas memórias mantêm-se.
nas paredes craqueladas, nos brinquedos espalhados, nas fotos desbotadas, uma cidade inteira de vidas pausadas, nunca retomadas. Chernobyl hoje não é apenas sobre radiação, é sobre perda, sobre o custo do progresso, sobre o que acontece quando a híbris humana encontra realidade física, e sobre resiliência também, de natureza, de humanos, de vida encontrando maneiras de continuar, mesmo aqui, mesmo agora. Então, quando você vir notícias sobre energia nuclear, sobre novos reatores, sobre promessas de segurança, lembre-se de Chernobyl, lembre-se de Pripyat, lembre-se que há um lugar na Terra onde 50.000 pessoas viviam, e agora não vivem, e não viverão, por 24.000 anos. Esse é o verdadeiro custo, não em dinheiro, não em reputação, mas em terra, em casas, em futuros roubados. Chernobyl hoje é um aviso, ignorado por muitos, esquecido por mais, mas permanecendo, sempre permanecendo, radioativo, perigoso, real. E a pergunta final, vale a pena? O risco? A energia nuclear? É limpa, dizem, não produz carbono, pode salvar o clima. Mas se algo der errado, Chernobyl, Pripyat, 2.600 km² perdidos, para sempre. Você decide, mas decida sabendo o que Chernobyl realmente é. Não apenas uma palavra, não apenas história, mas um lugar, real, onde a radiação ainda brilha, onde a natureza luta, onde a humanidade falhou, e onde certamente entre os predilhos desmoronando e as árvores crescendo, a verdade espera, silenciosa, paciente, radioativa. Chernobyl hoje, 38 anos depois, e contando, por mais 23.962 anos. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo fez você pensar, deixe seu like. Inscreva-se para mais histórias que o mundo esqueceu, mas não deveria. E me conta nos comentários, você iria visitar Chernobyl? Por que sim ou por que não? De onde você está assistindo? Escreve aí. Até a próxima história.